Quem opera no mercado já sabe muito bem que, para tentar conter os avanços dos preços, que neste ano de 2020 atingem níveis no Brasil jamais vistos em toda a história, o governo anunciou a retirada da alíquota de importação para milho, soja e seus derivados, óleo e farelo, possibilitando aos consumidores trazerem estes produtos de qualquer parte do mundo com o imposto zerado. Como o assinante também já sabe, a velha mídia embarcou de cabeça nessa notícia e, como de praxe, em casos assim, onde poucos explicam e muitos assustam, começou a publicar títulos como estes por aí. Para explicar os efeitos diretos desta ação no bolso de quem consome, produz ou investe em contratos futuros, bem como da população que indiretamente está sendo afetada pelo aumento generalizado dos preços do óleo, das carnes e de vários outros alimentos, a Rural Business decidiu produzir essa minissérie, dessa vez pequena, com 2 capítulos apenas, mas recheada de muita informação profissional. E pode ter certeza de que poucos vão explicar e mostrar fatos como os que você vai ver a partir de agora. No primeiro capítulo, o foco foi o milho. Hoje nós vamos falar da soja, que teve a sua alíquota zerada até 15 de janeiro de 2021. A primeira coisa que você, investidor direto ou indireto do mercado da soja, precisa saber para não ficar engolindo bobagem por aí, é que essa retirada da alíquota vai dar em nada. O segundo detalhe é compreender de maneira clara o porquê dos preços da soja terem disparado e deixar definitivamente de dar espaço para quem vem repetindo bobagens por aí. Em nota à imprensa, o Ministério da Agricultura disse que, abre aspas, o aumento pela demanda mundial de alimentos, ocasionado pela ocorrência da pandemia da Covid-19, gerou reflexos semelhantes, mas com motivações diferenciadas nos mercados relativos a essas commodities, soja e milho. No caso do milho, houve um aumento no consumo interno para abastecer a produção de proteína animal, que registrou crescimento nas exportações, movimento que já vem sendo registrado nas últimas 2 décadas, a uma taxa de 14,3% ao ano. No caso da soja e derivados, como farelo e óleo, também houve aumento nas vendas externas, que ganharam impulso com a valorização do dólar. E é aqui que começam as distorções. Essa tentativa de ligar a alta da soja à Covid é simplesmente absurda. Quem nos acompanha há mais tempo sabe que desde o ano passado, sim, desde 2019, a Rural Business vem alertando os seus assinantes de que os preços da soja iriam disparar. E não foi 1 ou 2 vezes só, não. Mostrávamos diariamente em nossas análises de mercado os fundamentos que deveriam nortear os negócios e avisávamos incansavelmente, prepare-se, a soja vai bombar de preço. E como pode ver, não deu outra. E daí a gente pergunta, como é que se justifica isso? Como poderíamos falar de algo que, segundo tentam convencer por aí, teria tido influência da Covid ainda em 2019? Premonição? Claro que não. Claro, assinante estrategista de mercado. Na Rural Business não trabalha nenhum vidente, não. O que temos aqui são profissionais que analisam de lupa o mercado agro e tentam a todo custo antecipar o amanhã hoje, a fim de que os nossos assinantes, que pagam para ter um pacote de informação profissional e diária nas mãos, não caiam nesse tipo de conversa fiada e muito menos sejam pegos no contrapé. E é muito importante que você, estrategista de mercado, entenda bem essa história. Primeiro, para não achar que a culpa da alta da inflação é do produtor. E segundo, para se preparar, pois em 2021 pode acontecer tudo de novo. E para te explicar o que de fato aconteceu, precisamos voltar ao mês de março de 2018, pois é lá que está a chave desse cofre. Foi há mais de 2 anos e meio que a China decidiu peitar Donald Trump e entrar em guerra comercial com os Estados Unidos. Para não abaixar a cabeça, para os americanos, o presidente do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, impôs imediatamente uma tarifa de 20% sobre a importação de soja dos Estados Unidos,
que é o carro-chefe do comércio agrícola entre os dois países. E olha, aqui não dá para negar que o cara foi corajoso, né? Afinal, devolveu o tapa e deixou o mundo em choque. Só que, como toda ação, gera uma reação. E os chineses, maiores consumidores de soja do planeta, tinham acabado de ficar sem um dos seus maiores fornecedores, o que até não seria problema se não fosse por um detalhe. Como só tinha 2 fornecedores de soja, acabaram ficando com um só. E a única saída era correr para o Brasil e comprar tudo o que encontrassem pela frente. E foi o que a China fez. Desde 2018, os chineses vêm raspando os estoques de soja aqui do Brasil. Só para você ter uma ideia, neste ano de 2020, da safra recorde que os produtores brasileiros tiraram dos campos, a maior que esse mundo já viu, os chineses já carregaram quase a metade para casa. E tudo em apenas 9 meses. Números oficiais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços confirmam que até o último mês de setembro, 61,4 milhões de toneladas de soja foram embarcadas para a China, o que é o maior resultado de toda a história, 33,7% superior aos registros de um ano atrás. E como demonstrado pelo gráfico da direita, toda essa movimentação já leva o Brasil a registrar um novo recorde anual de exportação, com 84 milhões de toneladas. Entendeu bem isso? Em apenas 9 meses, as tradings que operam aqui no Brasil já embarcaram ao exterior mais soja do que em qualquer ano cheio da história. E aí está o primeiro porquê dos preços da soja terem disparado no Brasil. Não existe essa bobagem de Covid influenciando no mercado. O que existe é a mais pura necessidade de um país que tem 1,5 bilhão de bocas para alimentar todos os dias e que de uma hora para outra ficou completamente encurralado, tendo apenas o Brasil para garantir o seu gigantesco abastecimento. Essa é a realidade. Meu amigo, o fato é que este é um mercado de oferta e demanda. Se falta produto e sobra pressão de compra, quem precisa cumprir compromissos tem que pagar o que foi preciso. E a China pagou. E graças a isso, carregou tudo que o Brasil tinha de soja para casa e deixou os consumidores internos de mãos abanando. Pois bem, vamos agora ao segundo porquê das altas dos preços da soja este ano aqui no Brasil. Em meio a toda essa briga entre Estados Unidos e China, aconteceu algo meio surreal e que merece ser explicado em detalhes. Você sabe bem que a soja é um produto com balizamento internacional, ou seja, a sua cotação é em dólar, certo? Só que quem faz esse preço é a Bolsa de Chicago, onde os investidores são meio míopes, olham apenas para os Estados Unidos para definir suas ações. Quando Xi Jinping e Donald Trump subiram o tom, impondo tarifa daqui e dali, os preços da soja desabaram para o menor nível em 14 anos lá em Chicago. É isso mesmo que você ouviu. Chegou ao menor nível em 14 anos. E foi justamente este o golpe final para zerar os nossos estoques. Imagine você, a China com dólar nas mãos tinha à sua disposição soja a preço de banana aqui no Brasil. E sem muito esforço, graças à mágica de transformar cada dólar em mais de R$5, conseguia garantir aos produtores o maior preço pela sua produção de toda a história. O resultado não poderia ser diferente. A pressão de demanda de um lado e dólar de outro carregaram as cotações da soja para o espaço, pegando o mercado consumidor no contrapé. Na quarta-feira, dia 21 de outubro, o IPAR, que é um indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média simples entre as cotações máximas e mínimas registradas diariamente no mercado disponível das maiores praças de comercialização aqui do Brasil, rompeu a casa de R$ 159 pela primeira vez na história, como destacado lá em cima no gráfico. Esse valor já ultrapassa em quase 95% os registros de um ano atrás, quando a saca de soja era cotada a R$ 81,78 de média no país. Ou seja, em 12 meses, quase dobrou de preço, afetando em cheio o farelo, que é a base da alimentação animal, e o preço do óleo, que chega à população. E aqui entra um outro capítulo dessa história, uma explicação mais profissional do que de fato aconteceu no mercado de proteína animal aqui do Brasil, para as exportações também terem disparado.
e que joga mais uma vez por terra essa história de Covid, usada hoje para sensibilizar os inocentes. Lá atrás, quando a China percebeu que para brigar com os Estados Unidos não teria soja suficiente para garantir comida a 700 milhões de suínos, coisas sinistras aconteceram. A mídia foi tomada por notícias, fotos e vídeos estarrecedores mostrando que a peste suína estava dizimando o plantel de suínos do país, que, diga-se de passagem, é o maior do mundo. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que, é claro, leva em consideração o que o governo chinês diz, confirma 27,5% de queda para o rebanho suíno da China entre os anos de 2018 e 2019, que passou de 428 milhões para 310 milhões de cabeças, e uma redução ainda mais agressiva de 36% na produção suína do país, que teria desabado de 687 milhões e meio para 440 milhões de animais. E olha, aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, mas só queremos que saiba que a Rural Business não acredita nesses números e supõe que algo bem diferente pode ter acontecido. Mas, para efeito dessa série, o que importa é você saber que a China não vive sem carne. Quando tudo isso aconteceu, e como pode ver, nada tem a ver com a Covid, já que entre os anos de 2018 e 2019, os chineses foram forçados a sair comprando tudo que encontravam de carne pela frente, afetando em cheio o dia a dia dos negócios em grandes países exportadores, em especial o Brasil. Este gráfico revela um histórico das exportações de carne bovina, suína e de frango do Brasil para a China nos últimos 5 anos e agora em 2020, com base naquilo que foi embarcado entre os meses de janeiro e setembro. Perceba que em 2018 o resultado já deu um salto, aumentou ainda mais em 2019 e explodiu agora em 2020. Segundo números oficiais do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em apenas 9 meses, a indústria frigorífica brasileira embarcou 1,49 milhão de toneladas de carnes para a China, o que significa um aumento de 79% sobre o visto um ano antes, quando os negócios sequer chegaram a 830 mil toneladas. E como é possível atender a um aumento tão brutal de demanda? Ampliando a produção, meu amigo. Não existe mágica. Carne não cai do céu. Mais porcos, bovinos e frangos precisam ser alimentados para gerar mais produção. Ou seja, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Além da alta dos preços em razão do dólar e da gigantesca demanda internacional pela soja em grão, ainda tivemos um aumento brutal da demanda interna por esses grãos para respaldar o consumo interno de proteína animal e óleo e as exportações de carnes. E o resultado não poderia ser outro. Oferta de menos e consumo de mais é sempre igual a aumento de preço. É mais ou menos como 2 mais 2. Sempre será igual a 4. Não há como fugir dessa regra. E a redução da alíquota de importação para zero nessa altura do campeonato não conseguirá reverter essa história. Por isso, a Rural Business deixa aqui um alerta e te convida a acompanhar diariamente as suas análises de mercado, porque não existe mais espaço para amadores no mercado de grãos e de proteína animal. Seja em que cenário você se encontre, ligado direto ou indiretamente a esses mercados, pois, como pode perceber, tudo o que acontece no agro reflete no seu bolso. Estamos entrando para uma nova safra com graves problemas de clima. O atraso no plantio da soja, que já é sentido em todo o Brasil, pode não só comprometer o resultado da produção dessa oleaginosa no próximo ano, que entre tantas coisas terá que abastecer a metade das exportações do planeta, sendo também a base para a produção do óleo que chega à sua casa, de biocombustíveis e das carnes. Quanto mais tarde terminar esse cultivo, maiores serão os riscos para a produção de milho safrinha, pois no campo é preciso tirar uma cultura para semear outra. E caso não saiba, é na safrinha que se concentra 73% da oferta anual de milho aqui do Brasil. Portanto, não se iluda, a corrida por alimento será cada dia mais ferrenha. Esse fazendão chamado Brasil será cada dia mais cobiçado e importante para a geopolítica mundial. E o mercado consumidor brasileiro precisa se profissionalizar e rápido para encarar essa concorrência que só tende a aumentar.
A China tem fome e não brinca em serviço, não. O país já comprou milhões de toneladas de soja para entrega em 2021 e outros milhões para 2022. E boa parte por preços R$40 a R$50 abaixo dos praticados hoje. E aí a Rural Business pergunta, e a indústria brasileira, quanto comprou até agora para garantir o seu abastecimento nos próximos 2 anos? É preciso jogar fora as amarras do passado e entender de uma vez por todas que no mercado agrícola não dá mais para operar da mão para a boca. E que em questão de estratégia, a indústria importadora está a anos-luz à nossa frente. Agora, o mais incrível é que uma parcela significativa de produtores sequer opera com informação profissional nas mãos. E para tomar decisões que muitas vezes colocam em risco todo o seu patrimônio, segue o que é dito pela velha mídia, se pauta em informações veiculadas em sites gratuitos e acredita em matérias distribuídas aos montes em grupos de WhatsApp. Isso tem que mudar. E o único caminho é ter acesso à informação profissional de mercado sem a interferência de compradores ou vendedores. Porque, olha, pode ter certeza de que mais de 90% das informações que circulam no mercado tem, por debaixo do pano, justamente os interesses comerciais de compradores ou vendedores. Por isso, mais do que nunca, é fundamental alertar. Avante agronegócio desse imenso Brasil. Só com informação profissional, investigativa e isenta é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.